O intestino grosso é formado anatomicamente pelo cólon e pelo reto. E o câncer de cólon e reto, ou câncer coloretal, de modo geral, é o quarto mais comum na maior parte dos países, terceiro ou quarto mais frequente, e continua sendo, apesar dos avanços no tratamento, o terceiro ou segundo câncer que mais mata no mundo. Inclusive no Brasil é a terceira principal causa de morte por câncer, é do câncer do tipo coloretal. A incidência de câncer coloretal varia muito de acordo com a região geográfica. Os países que têm um hábito alimentar dito ocidental, principalmente Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a Europa, são as áreas que têm a maior incidência, que chega a ser 20 vezes maior do que a incidência de câncer coloretal em países da África, Ásia e da Índia, por exemplo. Então, existe uma diferença de incidência muito grande com relação à região geográfica. E isso não está relacionado com a genética das pessoas, porque quando as pessoas migram de uma determinada região com baixa incidência de câncer coloretal para uma outra região do mundo onde a incidência desse tipo de câncer é muito maior, a mudança do hábito de vida faz com que esses imigrantes tenham uma incidência elevada da mesma maneira que a população do local para onde eles migraram. Então, não é por uma questão genética que existe essa diferença na incidência do câncer coloretal. Mesmo no Brasil, existe uma diferença muito grande. A incidência, em média, no Brasil, do câncer coloretal é aproximadamente a mesma da média mundial, mas na região sul e na região sudeste chega a ultrapassar um pouco essa média mundial. E a incidência no Brasil é menor nas regiões norte e nordeste. Muito provavelmente isso está relacionado com o padrão alimentar que é diferente entre essas regiões do país, assim como existe essa diferença entre as diversas áreas do mundo que tem a diferença de incidência de câncer coloretal. Mas quais são, então, os fatores que aumentam o risco de câncer coloretal? O primeiro deles é o aumento da idade. 90% dos casos de câncer coloretal aparecem em pessoas que têm 50 anos ou mais. Então, a idade é um fator importantíssimo para o desenvolvimento do câncer de cólon e reto. O segundo fator mais importante é o consumo de alimentos de origem animal. Então, principalmente as carnes processadas, que são carnes em conservas, carnes salgadas como charque, carne de sol, carnes defumadas como bacon e outras carnes defumadas, embutidos como as salsichas, linguiças e salames, e as carnes em geral também. Mas existe um tipo de carne que tem uma relação mais forte com o desenvolvimento de câncer de cólon e de reto, que é a carne vermelha. E isso está em grande parte relacionado com a quantidade de ferro, especificamente ferro ligado a uma molécula que se chama grupamento ou grupo M, que é uma molécula que carrega o átomo de ferro nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, mas também na mioglobina, que é uma proteína que existe na carne. Na verdade, no músculo dos animais, nas células musculares de todos os animais. A carne vermelha tem mais grupamento M, mais ferro, do que outros tipos de carne. Por isso, então, existe uma relação mais forte entre o consumo de carne vermelha e o risco de câncer coloretal. Mas não é só o consumo de carnes. Outros alimentos de origem animal, como os ovos, por exemplo, também têm relação com o aumento do risco de câncer coloretal. E já conseguiram, inclusive, quantificar
qual é a quantidade de consumo médio diário de carne que está relacionada com o aumento do risco de câncer coloretal. Para cada aumento de 50 gramas no consumo médio por dia de carnes, existe um aumento de 35% no risco de desenvolver câncer de cólon e de reto. Quando se fala das carnes processadas, aí o aumento é mais ainda. O consumo de 60 gramas por dia de carnes processadas, o consumo médio, né, de 60 gramas por dia de carnes processadas, está relacionado com o aumento do risco de 100%, ou seja, dobra o risco em comparação com pessoas que consomem menos do que 15 gramas por dia, em média, de carnes processadas. A título de curiosidade, o Uruguai, que é o país das Américas e um dos países do mundo que tem maior consumo per capita de carne vermelha, é o país da América Latina que tem a maior incidência de câncer de cólon e reto, se aproximando de valores similares à incidência que se observa nos Estados Unidos, que é uma das áreas do mundo com a maior incidência de câncer coloretal. Um outro fator que é muito importante também é a alimentação pobre em fibras, sejam folhas, cereais, frutas, verduras e legumes, que, de modo geral, também está associado a uma alimentação que é mais rica em produtos de origem animal. De modo geral, as pessoas que comem mais carnes, mais laticínios e ovos são pessoas que consomem menos alimentos ricos em fibras de origem vegetal. O tabagismo, embora a gente costume associar com o aumento do risco de câncer de pulmão, o tabagismo também está relacionado com vários outros tipos de câncer, inclusive o câncer coloretal. O consumo de bebidas alcoólicas também está relacionado com o aumento do risco de câncer coloretal. E, em média, o consumo de 4 doses ou mais por dia, em média, de bebidas alcoólicas aumenta significativamente o risco de câncer coloretal. A história de doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, dobra o risco em comparação com a população geral. Cerca de 10% apenas dos casos de câncer de cólon e de reto tem uma relação genética identificada. Então, ao contrário do que muita gente pensa, os casos, 90% dos casos de câncer de cólon e de reto não acontecem em famílias com histórico desse tipo de câncer, e sim são casos isolados. O sedentarismo e a obesidade são fatores de risco para praticamente todos os tipos de câncer, e principalmente porque a obesidade está relacionada com um aumento da produção de substâncias inflamatórias que circulam por todo o nosso organismo, estimulando a proliferação de células nos mais diversos tecidos. Então, a obesidade está relacionada com o aumento do risco de câncer de cólon e de reto em função desse aumento de produção de substâncias inflamatórias no organismo. Diabetes do tipo 2 e hiperglicemia, mesmo que a pessoa não tenha diabetes, ou seja, valores elevados de glicose que são observados com bastante frequência em pessoas que não são ainda diabéticas, também está relacionado com o aumento do risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Exposição a radiações, de modo geral, essas exposições a radiações são decorrentes de tratamento de outros tipos de câncer, de modo geral, na pelve, e então a irradiação para o tratamento desses tipos de câncer com localização pélvica acaba provocando mutações nas células do cólon, do reto, do intestino grosso, que podem então dar origem, alguns anos depois, ao desenvolvimento de câncer coloretal. Uso frequente de antibióticos também está relacionado com o aumento do risco de câncer coloretal, provavelmente porque acaba alterando de uma maneira muito significativa a flora intestinal normal, ou seja, a presença de bactérias que são
benéficas para o nosso organismo, ajudando a controlar o processo inflamatório provocado por bactérias que são patogênicas no nosso organismo. Então, o uso frequente de antibióticos para tratamento de infecções em qualquer lugar do corpo acaba contribuindo para o aumento do risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Existem outras situações também que podem estar relacionadas, como, por exemplo, as condições associadas com imunossupressão. Então, pessoas que usam medicamentos para baixar a imunidade em função de doenças autoimunes também estão mais sujeitas ao desenvolvimento de câncer de cólon e de reto. Por outro lado, então, existem os fatores que ajudam a diminuir o risco, que promovem proteção contra o câncer de cólon e reto. A principal dessas características é o consumo frequente de alimentos ricos em fibras, sejam grãos integrais, frutas, verduras, e as pesquisas mostram que o risco de desenvolver câncer de cólon e de reto é significativamente menor quando o consumo de fibras, consumo médio por dia, é de pelo menos 50 gramas. E isso é bem acima daquilo que alguns países recomendam como sendo um consumo saudável de fibras, que é em torno de 25 gramas por dia para mulheres e 38 gramas por dia para os homens. Ou seja, é bem provável que para diminuir a incidência de câncer de colo e reto nos países ocidentais, é preciso consumir muito mais alimentos de origem vegetal do que aquilo que atualmente é recomendado. De modo geral, apenas na África, nas regiões rurais da África, é que se consome essa quantidade de fibras por dia. Então, é necessário ter consciência desse tipo de fator de proteção, que isso também protege não é só contra o câncer de intestino, o câncer coloretal. Existe também uma relação muito importante entre o aumento do consumo de fibras vegetais e a diminuição de vários outros tipos de câncer. Consumir qualquer tipo de carne aumenta o risco de câncer coloretal e, por isso, então, não consumir nenhum tipo de carne reduz o risco de desenvolver câncer coloretal em cerca de 20%. Isso sem falar, lógico, do consumo de outros produtos de origem animal, que a gente sabe que também aumentam o risco. Então, mas se for removido do hábito alimentar as carnes como um todo, de modo geral, isso já é suficiente para diminuir o risco de câncer de colo e reto em 20%. O consumo maior de cálcio nos alimentos ou como suplemento nutricional também está relacionado com uma diminuição do risco de 20% de câncer coloretal. E aí, então, existe essa relação entre diminuição de carne, diminuição de ovos, mais um aumento da quantidade de laticínios, que pelo menos para esse tipo de câncer diminui o risco. Mas a gente já sabe, por exemplo, que o consumo de cálcio e de laticínios em homens aumenta o risco de câncer de próstata de uma maneira significativa. Então, não é para qualquer tipo de câncer que o consumo de leite e derivados de leite diminui o risco. A bebida alcoólica, então, é um fator de risco para câncer de cólon e reto, e então, por causa disso, as pessoas que não ingerem bebida alcoólica também têm um risco de desenvolver câncer coloretal bem menor do que as pessoas que ingerem bebida alcoólica regularmente. Como de modo geral leva cerca de 10 anos para que a mudança do hábito alimentar traga alteração no risco de desenvolver qualquer tipo de câncer, é importante a gente entender que quanto antes a gente mudar o hábito alimentar, melhor para a prevenção dos mais variados tipos de câncer. Para aqueles que tiveram interesse e paciência em acompanhar até aqui,
Muito obrigado.